Os mártires de Manchester, em irlandês, Mairtiriganshine, foram 3 republicanos irlandeses: William Philip Allen, Michael Lorcan e Michael O'Brien, que foram enforcados em 1867 após sua condenação por assassinato após um ataque a uma van da polícia em Manchester, Inglaterra, no qual um policial foi morto a tiros acidentalmente, um incidente que ficou conhecido na época como Manchester Outrages. Os 3 homens eram membros da Irmandade Republicana Irlandesa, também conhecida como Fenians, uma organização dedicada a acabar com o domínio britânico na Irlanda, e estavam entre um grupo de 30 a 40 Fenians que atacaram uma van da polícia puxada por cavalos que transportava 2 líderes presos da Irmandade, Thomas J. Kelly e Timothy Disse, para Bellewood. O sargento da polícia Charles Brett, viajando dentro com as chaves, foi baleado e morto enquanto olhava pelo buraco da fechadura da van enquanto os agressores tentavam forçar a porta aberta atirando na fechadura. Kelly e Disse foram soltos depois que outro prisioneiro na van pegou as chaves do corpo de Brett e as passou para o grupo do lado de fora através de uma grade de ventilação. A dupla nunca foi recapturada, apesar de uma busca extensiva. Embora Allen e Lorcan tenham admitido ter participado do ataque, nenhum dos réus foi acusado de disparar o tiro fatal, mas eles foram condenados com base em empreendimento conjunto por participar de um empreendimento criminoso que terminou no assassinato. O julgamento, no entanto, foi descrito por um eminente historiador irlandês como insatisfatório, e as evidências como duvidosas. Outros 2 também foram acusados e considerados culpados pelo assassinato de Brett, Thomas Maguire e Edward Omeager Candon, mas suas sentenças de morte foram anuladas. A de Omeager Candon por intercessão do governo dos Estados Unidos, ele era um cidadão americano, e a de Maguire porque as evidências dadas contra ele foram consideradas insatisfatórias pelo tribunal. Allen, Lorcan e O'Brien foram enforcados publicamente em uma estrutura temporária construída no muro de Salford Jail, em 23 de novembro de 1867, diante de uma multidão de 8.000 a 10.000 pessoas. A Irlanda reagiu com repulsa e raiva às execuções, e Allen, Lorcan e O'Brien foram aclamados como mártires políticos. Comemorações anuais foram realizadas por toda a Irlanda, e monumentos foram construídos em muitas cidades irlandesas. Brett, o primeiro policial da cidade de Manchester a ser morto em serviço, é homenageado em um monumento na igreja de Street Ann. Toda a Irlanda estava sob domínio britânico desde o fim da Guerra dos 9 Anos em 1603. A Irmandade Republicana Irlandesa, IRB, foi fundada em 17 de março de 1858 por James Stephens, com o objetivo de estabelecer uma república democrática independente na Irlanda. A IRG era uma organização fraternal revolucionária, em vez de uma conspiração insurrecional. Stephens acreditava que uma revolução social completa era necessária na Irlanda antes que o povo pudesse se tornar republicano. A Irmandade Feniana foi fundada em Nova York em 1858 por John O'Mahony, ostensivamente a ala americana da IRB. Em 1865, a IRB tinha cerca de 100.000 membros e realizava frequentes atos de violência na Grã-Bretanha metropolitana. A comunidade irlandesa em Manchester representava mais de 10% da população, e uma estimativa contemporânea colocou o número de fenianos e simpatizantes fenianos vivendo a 50 milhas, 80 quilômetros, da cidade em 50.000. Em 1867, os fenianos estavam se preparando para lançar uma revolta armada contra o domínio britânico, mas seus planos se tornaram conhecidos pelas autoridades, e vários membros importantes da liderança do movimento foram presos e condenados.
Dois conseguiram escapar da polícia, Thomas J. Kelly e Timothy Disse, e viajaram da Irlanda para a Grã-Bretanha para reorganizar e elevar o moral dos grupos fenianos de lá após a revolta fracassada. Ambos eram irlandeses americanos que lutaram com distinção na Guerra Civil Americana. Kelly alcançou o posto de coronel e Disse o de capitão, e ambos desempenharam papéis importantes na revolta abortada. Kelly foi declarado chefe executivo da República Irlandesa em uma convenção republicana secreta, e Disse comandou uma brigada feniana no condado de Cork. Durante as primeiras horas de 11 de setembro de 1867, a polícia prendeu dois homens encontrados vadiando na Oak Street, Shudeil, suspeitando que planejavam roubar uma loja. Ambos foram acusados sob o Vagrants Act e mantidos sob custódia. A polícia de Manchester inicialmente não sabia de suas identidades, até que seus colegas da polícia irlandesa os identificaram como Kelly e Disse. Em 18 de setembro de 1867, Kelly e Disse estavam sendo transferidos do tribunal para Bellevue Jail na Hyde Road, Gorton. Eles foram algemados e trancados em dois compartimentos separados dentro de uma van da polícia escoltada por um esquadrão de 12 policiais montados. A van continha 6 prisioneiros, um garoto de 12 anos que estava sendo levado para um reformatório, 3 mulheres condenadas por contravenções e os 2 fenias. Ao passar por baixo de um arco ferroviário, um homem disparou para o meio da estrada, apontou uma pistola para o motorista e disse para ele parar. Simultaneamente, um grupo de cerca de 30-40 homens pulou um muro na lateral da estrada, cercou a van e apreendeu os cavalos, um dos quais eles atiraram. A polícia desarmada foi descrita por Omeager Candon, que organizou o ataque à van da polícia, como um grupo diverso, aparentemente abrangendo o longo e o curto e o gordo e o magro da força de Manchester. Eles ofereceram pouca resistência e logo fugiram. Os socorristas, após uma tentativa frustrada de forçar a abertura da van com machados, marretas e pés de cabra, chamaram o sargento da polícia Brett, que estava dentro da van com os prisioneiros, para abrir a porta. Brett se recusou, então um dos socorristas colocou seu revólver no buraco da fechadura da van para explodir a fechadura. No momento em que Brett olhou pelo buraco da fechadura para ver o que estava acontecendo lá fora, a bala atravessou seu olho e entrou em seu cérebro, matando-o. A porta foi aberta quando uma das prisioneiras tirou as chaves do bolso de Brett e as passou por um ventilador para os fenians do lado de fora, permitindo que Kelly e Disse escapassem. Brett foi o primeiro policial de Manchester a ser morto em serviço, em um incidente que ficou conhecido localmente como Manchester Outrages. A polícia suspeitou que Kelly e Disse tinham sido levados por seus salvadores para Ancoats, considerada na época uma área feniana de Manchester. Cartas anônimas alegavam que a dupla estava sendo abrigada em uma casa em Every Street, mas os 50 policiais armados que invadiram o local não encontraram sinais dos fugitivos. Apesar de uma recompensa de 300 libras esterlinas oferecida pelas autoridades, equivalente a cerca de 7 vezes a renda média anual de um trabalhador, nem Kelly nem Disse foram recapturados. Um artigo publicado na edição de 14 de novembro do jornal The Times relatou que eles tinham ido para Liverpool, de onde pegaram passagem em um navio com destino a Nova York. A polícia invadiu os quartéis irlandeses de Manchester e trouxe dezenas de suspeitos, selecionados quase aleatoriamente, perante magistrados locais. As invasões foram descritas como um reinado de terror para os irlandeses em Manchester. Entre os presos estava Thomas Maguire, um jovem fuzileiro naval da Marinha Real de licença que estava nas proximidades do ataque à van da polícia e era irlandês.
Tal era o zelo da polícia que um homem com um forte sotaque irlandês se rendeu aos magistrados como o único meio que tenho de me salvar de ser preso repetidamente onde quer que eu vá, como um feniano. Em 27 de setembro de 1867, os procedimentos de compromisso foram ouvidos diante de um magistrado para estabelecer se havia um caso prima facie contra os 28 acusados. A equipe de advogados de defesa incluía o líder cartista Ernest Jones, que passou 2 anos na prisão por fazer discursos sediciosos, e W. P. Roberts, cuja taxa foi paga por assinantes de um fundo de defesa para representar 9 dos homens. Jones, representando Candon e O'Brien, entrou em conflito com o tribunal quase imediatamente porque os acusados estavam algemados, dizendo parece ser desacreditável para a administração da justiça que homens que a lei presume serem inocentes sejam trazidos ao tribunal algemados juntos como 2 cães de caça. Jones também se opôs à presença de vários soldados no tribunal e, quando o magistrado se recusou a ordenar que as algemas dos prisioneiros fossem removidas, ele saiu dramaticamente do tribunal, dizendo: então, como membro da Ordem dos Advogados, recuso-me a participar de qualquer tribunal onde a polícia anule o magistrado. Não posso desonrar a Ordem dos Advogados prosseguindo com a defesa. Todos os acusados, exceto 2, Allen e Lorcan, alegaram que tinham testemunhas que testemunhariam que estavam em outro lugar quando a van da polícia foi atacada. A defesa argumentou que o resgate não foi ilegal, pois os prisioneiros Kelly e Dicey foram presos injustamente, e que não houve intenção de sacrificar vidas humanas, como evidenciado por apenas uma única fatalidade, apesar da presença de tantas armas e tantos tiros sendo disparados. No entanto, 26 dos prisioneiros foram enviados para julgamento perante um juiz e júri nas próximas audiências, 2 foram liberados por causa de identificação insatisfatória. O processo começou em 28 de outubro de 1867, na frente do Sr. Juiz Blackburn e do Sr. Juiz Mellor. 26 compareceram ao tribunal no primeiro dia diante de um grande júri, que concluiu que havia um caso prima facie contra todos os réus por assassinato, crime e contravenção. Foi decidido acusar os 5 principais infratores Allen, Lorcan, Gould, O'Brien, Shore, Candon e Maguire sob uma acusação. Eles foram, portanto, trazidos de volta ao tribunal no dia seguinte, quando seu julgamento propriamente dito começou, apesar de nenhum deles ter disparado o tiro fatal. No entanto, sob os termos do princípio da lei inglesa de propósito comum e empreendimento conjunto, tudo o que fluía da execução de um plano tornava todos os participantes responsáveis e tanto Allen quanto Lorcan admitiram ser participantes da tentativa de libertar os prisioneiros. Allen era um carpinteiro de 19 anos, Lorcan era um alfaiate, o único membro casado do grupo, e tinha 5 filhos. O'Brien, que lutou na Guerra Civil Americana, era um assistente de loja de 30 anos do condado de Cork. Omegar Candon, nascido em Cork e com 32 anos, também lutou pelo lado da União na Guerra Civil Americana. Thomas Maguire era um fuzileiro naval real que serviu por 10 anos e tinha acabado de voltar para casa de licença. O julgamento ocorreu no que foi descrito como um clima de histeria anti-irlandesa pelo semanário britânico radical Reynolds Newspaper, que o descreveu como uma profunda e eterna desgraça para o governo inglês, o produto de um pânico ignóbil que tomou conta das classes governantes. Um grito de vingança, ele disse, havia saído de todos os órgãos aristocráticos, e que antes que qualquer evidência fosse obtida, a culpa dos prisioneiros foi assumida e suas execuções foram exigidas.
O historiador irlandês F.S.L. Lyons, escrevendo na década de 1970, disse que os homens foram condenados após um julgamento insatisfatório e com evidências que, para dizer o mínimo, eram duvidosas. Mais recentemente, os eventos foram descritos como assassinato acidental, pânico público e boatos, julgamento elaborado, e dúvidas persistentes sobre um erro judiciário. O júri se retirou às 18h15 do quinto dia e retornou às 19h30 para dar seu veredito de culpado para cada um dos 5 réus. Quando perguntados se tinham algo a dizer antes da sentença ser proferida, vários dos homens condenados fizeram um discurso de encerramento. Allen declarou sua inocência e que lamentava a morte do sargento Brett, mas que estava preparado para morrer orgulhosamente e triunfantemente em defesa dos princípios republicanos e da liberdade de um povo oprimido e escravizado. Lorcan disse que sentiu que havia recebido um julgamento justo, e que seu advogado havia feito tudo o que podia em sua defesa. Ele terminou dizendo: "Então eu olho para a misericórdia de Deus. Que Deus perdoe todos que juraram minha vida. Como sou um homem moribundo, eu os perdoo do fundo do meu coração. Que Deus os perdoe." O'Brien alegou que todas as evidências dadas contra ele eram falsas e que, como cidadão americano, ele não deveria estar enfrentando julgamento em um tribunal do Reino Unido. Ele então continuou condenando o governo britânico, os governantes imbecis e tirânicos da Irlanda, até ser interrompido pelo juiz, que apelou para que ele cessasse seus comentários. O único efeito de suas observações deve ser falar contra você com aqueles que têm que considerar a sentença. Aconselho você a não dizer mais nada desse tipo. Faço isso inteiramente para seu próprio bem. O discurso de Omega Cannon ao tribunal foi considerado pelo The Times como tendo superado todos os outros condenados em seu zelo pela causa feniana. Ele admitiu ter organizado o ataque à van da polícia em seu papel como líder da seção noroeste do movimento, mas afirmou que nunca atirou uma pedra ou disparou uma pistola. "Eu nunca estive no local onde o ataque ocorreu, é tudo totalmente falso." Ele continuou dizendo que se eu tivesse cometido algo contra a coroa da Inglaterra, eu teria me desprezado se tivesse tentado negar. Perto do final de seu discurso, ele gritou: "Deus salve a Irlanda", um grito repetido por seus companheiros no banco dos réus. Allen, Lorcan, O'Brien, Maguire e Omega Cannon foram condenados à morte por enforcamento, a única punição que a lei inglesa permitia para assassinatos na época, novamente gritando "Deus salve a Irlanda" do banco dos réus após a sentença ser proferida. No caso de Thomas Maguire, as testemunhas que identificaram os prisioneiros e testemunharam que Maguire estava na vanguarda do ataque tiveram suas evidências mostradas como transparentemente falsas. Isso resultou em mais de 30 repórteres ingleses enviando um apelo ao ministro do Interior para que ele fosse perdoado. Com tantas dúvidas generalizadas sobre a condenação de Maguire, o governo cedeu à pressão para conceder-lhe um perdão. Isso levou muitos a acreditar que os outros 4 não seriam enforcados, pois foram condenados com base nas evidências das mesmas testemunhas que, de acordo com Liz Curtis, perjuraram descaradamente no caso de Maguire. Enquanto advogados eminentes tentavam por meios processuais interromper as execuções, figuras importantes como John Bright, Charles Bradlaugh e John Stuart Mill apelaram por clemência. A sentença de Omega Cannon foi comutada na véspera de sua execução.
Uma multidão estimada em 8.00010.000 pessoas se reuniu do lado de fora dos muros de Salford Jail na noite de 22 de novembro de 1867 para testemunhar a execução pública dos 3 homens condenados na manhã seguinte. Uma plataforma foi construída a cerca de 30 pés, 9,1 metros, acima do solo, através da parede externa da prisão de frente para a New Bailey Street, para suportar a forca. Os espectadores estavam bem abastecidos pelos palácios de gin de Deansgate e pelas barracas portáteis de cerveja e café. De acordo com o padre Gad, um dos 3 padres católicos que atenderam os homens. Uma multidão de gulas desumanos dos subúrbios de Deansgate e das favelas da cidade, tornou a noite e o amanhecer horríveis com os estridentes acordes bacanais de Champagne Charlie, John Brown e Rula Britannia. Nenhum irlandês se misturou à multidão. Eles obedeceram às instruções de seu clero. Por toda Manchester e Salford, congregações silenciosas com rostos manchados de lágrimas, se reuniram para uma celebração da missa matinal pelo bem-estar eterno dos jovens irlandeses condenados a morrer uma morte terrível naquela manhã. As autoridades fizeram esforços consideráveis para desencorajar qualquer tentativa de resgate. Mais de 2.500 policiais regulares e especiais foram mobilizados dentro e ao redor da prisão, aumentados por uma presença militar que incluía um destacamento do 72º Highlanders e um esquadrão do 8º Hussardos. Todo o tráfego de entrada e saída da cidade foi interrompido. O jornal The Times relatou que, quando os enforcamentos ocorreram, pouco depois das 8h00, a multidão estava quieta e ordeira, em contraste com a noite anterior e o início da manhã. O carrasco, William Calcraft, foi o mais famoso do século XIX, mas supostamente estava nervoso em executar os fenianos, por causa das ameaças que recebeu. Ele também era particularmente incompetente e era notoriamente incapaz de calcular o comprimento correto da corda necessária para cada enforcamento individual. Ele frequentemente tinha que correr para baixo do cadafalso para puxar as pernas de sua vítima para apressar a morte. A maioria dos relatos afirma que Allen morreu quase instantaneamente de um pescoço quebrado, mas Lorcan e O'Brien não tiveram tanta sorte. O padre Gad relatou que as outras 2 cordas, esticadas e ternas só por seus fardos que contraíam a respiração, estavam em movimento sinistro e perturbador. O carrasco tinha estragado. Calcraft então desceu para o poço e lá terminou o que não conseguiu realizar de cima. Ele matou Lorcan. O padre Gad se recusou a permitir que Calcraft despachasse O'Brien da mesma forma, e então por 3/4 de hora o bom padre ajoelhou-se, segurando as mãos do moribundo entre as suas, recitando as orações pelos moribundos. Então a longa agonia terminou. Os corpos dos 3 homens foram enterrados no cemitério da prisão de New Bailey, de onde foram transferidos para o cemitério da prisão de Strangeways quando a prisão de New Bailey foi fechada em 1868. Em 1991, seus restos mortais estavam entre os de 63 executados que foram exumados de Strangeways após obras de reconstrução, cremados e reenterrados no cemitério de Blackley, em Manchester. A maior parte da imprensa britânica exigiu retribuição rápida e severa, não apenas porque os homens eram irlandeses, mas porque eram fenianos. A demanda pública pela pena de morte não foi simplesmente uma expressão de sentimento anti-irlandês, mas sim um produto do pânico feniano e dos sentimentos populares de insegurança e do desejo de ordem. O Daily Telegraph, por exemplo, embora, como a maioria de seus contemporâneos, descrevesse a morte de Brett como um assassinato vulgar e covarde, apoiou a reforma na Irlanda,
podemos enforcar fenianos condenados com boa consciência, mas também devemos reparar completamente esses males distintamente devidos à política inglesa e ainda apoiados pelo poder inglês. A Irlanda reagiu às execuções com repulsa e raiva. Allen, Locke e O'Brien foram aclamados como mártires políticos. Muitas procissões fúnebres foram realizadas na Irlanda e até mesmo em algumas cidades britânicas durante as semanas seguintes às execuções, às vezes atraindo multidões de milhares. Essas demonstrações de apoio aos 3 fenianos indignaram ainda mais a opinião pública britânica e reforçaram o sentimento predominante de que a bússola moral irlandesa estava de alguma forma descentralizada. As execuções deram origem a uma enorme onda de sentimentos entre as comunidades irlandesas em todo o mundo. Na Nova Zelândia, por exemplo, 7 homens foram condenados por reunião ilegal em um julgamento de alto perfil após um funeral simulado no cemitério de Okitika. 2 dos 7, um editor de jornal e um padre, se declararam culpados de difamação sediciosa, tendo publicado uma sucessão de artigos muito raivosos sobre o governo da rainha. O governo do vice-reinado declarou ilegal a realização de uma procissão fúnebre do mártir de Manchester. Por toda a Irlanda, missas, mesmo públicas, foram ditas para os 3, embora o bispo David Moriarty de Kerry tenha proibido a celebração de missa para eles em sua diocese. O arcebispo John McAuley de Tuam, por outro lado, assistiu pessoalmente a uma missa solene para eles, e o cardeal arcebispo Paul Callan de Dublin, embora se opusesse às celebrações públicas, instruiu seus padres a rezar pelos fenianos mortos e a rezar missa em particular para eles. No dia seguinte às execuções, Friedrich Engels escreveu a Karl Marx: então, ontem de manhã, os conservadores, pela mão do Sr. Calcraft, realizaram o ato final de separação entre a Inglaterra e a Irlanda. A única coisa que os fenianos ainda não tinham eram mártires. Eles foram fornecidos por Derby e Gerard. Somente a execução dos 3 fez da libertação de Kelly e disse o feito heróico que agora será cantado para cada bebê irlandês no berço na Irlanda, Inglaterra e América. Até onde sei, a única vez em que alguém foi executado por um assunto semelhante em um país civilizado foi o caso de John Brown em Harper's Ferry. Os fenianos não poderiam ter desejado um precedente melhor. Os sulistas tiveram pelo menos a decência de tratar J. Brown como um rebelde, enquanto aqui tudo está sendo feito para transformar uma tentativa política em um crime comum. Comemorações anuais, muitas vezes envolvendo funerais simulados e discursos emocionantes, continuaram a ser realizadas em muitas cidades da Irlanda no século XX. O grito dos condenados foi a inspiração para a canção God Save Ireland, que se tornou o hino nacional não oficial da Irlanda até ser oficialmente substituída por a Hannah B. Gafian, a canção do soldado. As execuções também foram incalculáveis em sua influência no despertar político de Charles Stewart Parnell. Falando na Câmara dos Comuns 10 anos depois, Parnell disse à Câmara: desejo dizer o mais diretamente possível que não acredito, e nunca acreditarei, que qualquer assassinato tenha sido cometido em Manchester. Monumentos erguidos em homenagem a Allen, Locke e O'Brien ficam em Skibbereen, Condado de Cork, Tralee, Condado de Kerry, Limerick, Killranch, Condado de Clare, Clonmel, Condado de Tipperary, Tipperary-Town, Condado de Tipperary, Ber, Condado de Offaly, Ennis, Condado de Clare, Milton Cemetery, Belfast, Condado de Antrim, Ladysbridge, Condado de Cork, Glasnevin Cemetery, Dublin, e no cemitério de St. Joseph, Moston, Manchester.
O monumento no cemitério de Street Joseph foi projetado por J. Gerhot e inaugurado em novembro de 1898. Encomendado pelo Comitê Memorial Central dos Mártires de Manchester, ele tem pouco mais de 20 pés, 6 metros, de altura e tem a forma de uma cruz celta. Em 3 lados do pedestal estão retratos de medalhões dos 3 homens, originalmente encimados por figuras do Irish Wolfhound, agora removido. O local deste monumento tem sido palco de vários distúrbios, pois tem sido tradição dos republicanos desfilarem lá no aniversário das mortes dos enforcados. O monumento sofreu vários ataques à sua estrutura, bem como atos de vandalismo, e está listado como em risco pelo Public Monument Sculpture Association National Recording Project. Para comemorar o centenário da execução dos homens, a Manchester Canal Association contratou o artista Arthur Dooley para produzir uma escultura memorial para ficar no local da prisão de New Bailey em Salford. Houve oposição à proposta, e parece que a escultura nunca foi feita, muito menos instalada. No entanto, Dooley produziu uma maquete de 30 centímetros de altura, uma pequena escultura conceitual, que agora faz parte da coleção da Working Class Movement Library em Manchester. A maquete sugere que o memorial consistiria em uma base de granito Wicklow com 3 pilares de aço em pé com escudos celtas anexados, cada um com o nome de um mártir e algum detalhe do significado do evento. A maquete foi doada à WCML em 2011 pela família de Judd Cooper, que recebeu a maquete de Dooley. O sargento da polícia Brett foi enterrado no cemitério Arpurrey. As palavras "Eu cumprirei meu dever" estão gravadas em sua lápide. Há também uma lápide memorial para ele na igreja de Street Ann, Manchester. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.